Ou seja, tudo que a racionalidade não consegue explicar, a gente explica através de Deus. Assim, parece que ele explica tudo, né? Mas eu vou tirar um pouco do meu tempo para minha missão, que nem tudo é dinheiro, mas o impacto que a gente gera na vida das pessoas tá valendo muito mais do que os 15 anos que eu já tenho da mesma empresa. Eu costumo dizer para as pessoas que me conhecem assim, cara, toma 2 cafezinhos por semana com alguém mais inteligente que você, a tua vida vai mudar. Então imagina, eu acho que esse é o mesmo efeito de Deus, né, na vida das pessoas. Regras podem ser quebradas, mas princípios jamais a gente quebra. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mentabilidade Podcast. Um podcast que fala sobre mentalidade, ambição e habilidade. Eu, Darlan Wilsman, estou aqui mais uma vez e hoje com convidados extremamente especiais, pessoas do meu coração, pessoas que eu amo muito, que é o Isaac e a Mari. Isaac Bless, Mariana Bless, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nesse momento eu sei que vai ser muito importante, muito especial para nós e para quem está nos assistindo. Gente, para começar, né, eu vou introduzir um pouco por que eu convidei vocês, né? Bom, vamos tirar o fato nem vou falar por ser padrinho de casamento, né? Vamos dizer assim, né? Por vocês serem nossos padrinhos de casamento, mas principalmente tem uma história que eu gosto muito de contar, que é a história do elefante, né, Isaac? O Isaac lembra bem, a Mari também deve lembrar muito bem dessa história. Pois bem, um dia a gente estava lá, eu, a minha esposa, as crianças, a gente estava almoçando, acho que foi um almoço, se eu não me engano, na casa de vocês, né? E aí, o que aconteceu? A gente assando uma carne, o Isaac e a Mari empreendedores já desde muito tempo, e aí, de repente, o Isaac começou a me pedir algumas coisas, assim, umas dicas do que ele podia fazer no negócio dele. E aí eu falei o seguinte, pô, faz isso, faz aquilo outro, faz não sei o quê. Eu, na época, eu era CLT, eu tava numa carreira um pouco me sentindo subutilizado, tava com bastante dúvida. E o Isaac, naquele momento que eu dei várias dicas pra ele, assim, sobre o que ele fazia no negócio dele, ele olhou pra mim e falou assim, pra mim você é um elefante preso numa cadeira. E aquilo foi um negócio extremamente impactante pra mim, porque na hora ele falou a frase e tal, mas eu fiquei imaginando assim, cara, o que isso quer me dizer? E aquilo foi vindo comigo por vários e vários dias, por semanas, e eu fui tentando entender o que aquela frase significava. Pois bem, eu entendi e estou aqui. Então, nada melhor do que a gente poder conversar sobre isso, falar muito sobre Deus, sobre tudo que vocês acreditam e quanto vocês ajudam as pessoas. Para a gente começar, meus queridos amigos, vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês se apresentem. Fala pra galera aqui, ó, na câmera, o que vocês fazem, como vocês ajudam as pessoas, então fiquem super à vontade. Vou começar pelo Isaac, então vou passar pra Mari, pode ser? Então tá, eu sou o Isaac Bless, tenho 36 anos. 37. Corta. Tá, não. Cara, tu sabe que eu falei, eu também erro nisso aí, porque esses dias eu achei que eu tava com... Eu falei que eu tinha 37 e eu tinha acabado de fazer 38. Então tá com 37, então? Tá, 37 anos, vai lá. Sou Isaac Bless, tenho 37 anos. Primeiramente, eu sou casado com a mulher mais linda do mundo, a Mariana Bless. Somos namorados desde os 15 anos. Temos uma história muito longa, mais tempo junto do que separado. Pai de 2 filhos, sou empresário, trabalho com carros antigos, vendo carros antigos. Tem a Bless Propaganda, que eu trabalho com propaganda e publicidade. E também tenho uma missão de vida, que é pastorear uma igreja. Hoje somos pastores da Igreja da Família aqui em Lajeado. E temos impactado, eu creio, assim, as famílias daqui da nossa região, inicialmente, muito positivamente no lado familiar, do lado do casamento. E tem sido muito gratificante cumprir essa missão, não só do trabalho, mas essa missão social na vida das pessoas. Legal, eu só quero fazer um adendo antes da Mari falar também, né? Que o Bless, ele na verdade, ele se criou um sobrenome Bless, né? Isso. Ele foi, né? Vamos dizer assim, porque hoje todo mundo conhece vocês, o Isaac Bless, agora é a Mariana Bless, ou Mari Bless, né? Como vocês preferirem. Pode ser, tanto faz, Mari? Pode, tanto faz. Eu não vou conseguir te chamar de Mariana, né? Então é por isso. Mas o Bless, ele surgiu, né? Foi uma palavra, o que ela significa? Ela significa bênção. Então, em 2010, ali, 2009, 2010, quando eu montei a minha empresa, até já vamos entrar nesse assunto aí, era um nome bem aleatório, eu estava começando, recém saí de uma empresa e quis empreender, e eu coloquei o nome de Teleservice. Isso é até uma curiosidade que, né? Teleservice Propaganda, olha o nome aqui, né?
Enfim. E o pessoal me ligava, você fala teleentrega, preciso de um motoboy. Eu disse, não, a gente faz propaganda. Tá, mas como teleservice, né? Enfim, foi 2 anos assim, em Arroio do Meio. Em 2012 ali já, 2011 para 2012, eu tive um start de um amigo meu que trabalhava com marketing de uma empresa grande aqui de Lajeado. Ele me disse, tem que botar um nome forte e tal. E daí eu pensei, eu queria alguma coisa que abençoasse as pessoas. Quando tu falar o meu nome, quando falar o nome da empresa, eu quero que abençoe. Bless, né? Então, Bless Propaganda. Perfeito. Então, quando a pessoa, toda vez que falar propaganda, vai dizer uma propaganda abençoada. Uma propaganda abençoada, porque eu creio nos poderes da palavra, né? Aquilo que a gente afirma. Então, ficou, e daí de 2012 para cá, e há uns 5 anos mais ou menos, a gente... o Isaac Bless, ou Bless... E pegou, né? Isaac Bless e Mariana Bless, e agora tá aí. E pegou tanto que virou Mariana Bless também. Virou Mariana Bless. E quem é a Mariana Bless? Então, gente, meu nome é Mariana Bless. Eu também tenho 37 anos, sou casada com o Isaac Bless. Como ele já disse, temos 2 filhos. Sou formada em fisioterapia, mas hoje exercendo o nosso maior chamado, a nossa maior missão, que é ser pastora da Igreja da Família. E estamos aí já há 5 anos à frente dessa grande missão, desse grande propósito de vida que tem enchido e alegrado o nosso coração por tantas transformações na vida das pessoas que hoje a gente pode ver, né? A gente tem impactado a sociedade trabalhando como pastores dessa igreja que a gente tanto ama. Perfeito. E hoje a gente vai falar sobre Deus, vai falar muito sobre esse assunto. E como vocês falaram, a Mari falou dessa palavra chamado, eu vou querer entender um pouco de vocês também. Primeiro, Isaac, de onde apareceu na tua vida esse chamado? Onde é que você sentiu chamado para também, além de ser um empreendedor, além de ter essa carreira já na tua empresa, mas principalmente hoje, e é onde a gente mais vai focar hoje, em que momento você sentiu esse chamamento, vamos dizer assim? Tá bom. Olha só, na verdade a minha vida é um testemunho, né? E alguns falam criar histórias, né? Mas eu acredito em viver testemunhos. Então eu não creio assim muito no acaso, né? Eu creio no plano de Deus para nossa vida, porém, tu tem que caminhar por aquilo que ele planejou. Então, uma curiosidade minha aí, quem assistiu o podcast vai saber, né? Na verdade, eu sou um cara tímido, um cara que tem dificuldade de falar. Era tímido e tinha dificuldade de falar, né? Vamos falar no passado, e né? gago ainda, né? Então, assim, quem me conheceu de criança, eu nunca ia estar sentado aqui. Ia estar trancando, não ia sair nada. Porém, nesse meio, eu recebi muitas palavras proféticas de pastores, de homens de Deus. Tu vai ser um pastor, tu vai cantar, tu vai viajar o mundo levando uma mensagem. E eu pensava, como esses caras estão ficando loucos. Estão ficando loucos. Eu confesso que às vezes aquilo que Deus planejou para nós parece loucura. E a Bíblia diz que às vezes é loucura para os homens aquilo que Deus tem preparado para a gente. Só que chegou um momento que eu decidi caminhar por isso. E eu me lembro que na época eu trabalhava na prefeitura de Arroio do Meio. Quantos anos você tinha na época, mais ou menos? Olha, ali 18 anos, mais ou menos. Okay. 18, 19 anos. Eu trabalhava na prefeitura de Arroio do Meio. Tinha que falar no telefone e eu sofria muito com esse problema. Antes de eu atender o telefone, eu tinha que dar uma respirada umas 10 vezes. Eu me lembro que a secretária de educação me chamou. Isaac, a gente tem que te levar para fazer um exame, um eletro, alguma coisa, porque é difícil de tu falar. Eles viam um potencial em mim para o serviço, porém, eu não conseguia me expressar, não me trancava. E foi então que aquilo foi um choque. Assim, em vez de eu poderia usar aquilo como algo para me travar. Uma bengala. Eu decidi não. Então, eu me lembro que eu orei e disse, Deus, tem tanta promessa para mim que eu vou cantar, que eu vou falar, que eu vou ter uma mensagem para passar para as pessoas. Como eu vou conseguir assim? Então, me capacita se tu quer me usar. Me cura. E eu não sei quando, onde, que dia foi, que ninguém mais me chamou de gago, ninguém mais pediu para eu respirar antes de falar. E eu tô aqui hoje falando contigo. Cara, e hoje tem um povo que a gente fala, quando a gente dá palestra de casais, eu tô muita gente ali e não tranca e tá. Eu creio que a minha vida é um milagre. E ali eu disse, então eu entendi, Deus, o que tu quer que eu faça? Eu entendi que a minha missão é levar essa mensagem. Já que tu me curou, tu me capacitou, eis-me aqui para viver o que tu tem planejado para mim. E tu tem na tua própria família, né, um histórico também. A tua família já tem essa base, então os teus pais, né? Meus pais são pastores, isso. Né? O meu irmão, né? Minha família inteira
tem esse lado espiritual forte e de ajudar as pessoas Perfeito, através da igreja. Mas foi lá para os teus 18 anos que isso aflorou mais, quando tu viu acontecer na tua própria vida, assim, Isso. esse milagre de Deus, assim, acontecendo na tua vida. Isso, então, até então foi só um milagre e eu comecei a me colocar à disposição. Começar a olhar um pouco mais para as pessoas, se colocar à disposição para servir mais as pessoas. Sim. Que foi o caminho que foi indo. Embora que eu estava já, paralelo a isso, empreendendo, né? E a empresa andando, mas eu relutei em assumir essa missão, porque a empresa estava muito bem, está muito bem até hoje. Não era uma coisa assim, eu dei errado como empresário, agora vou ser pastor. Né? Então, estava tudo muito bem, então foi uma luta, tipo assim, de eu dizer, agora eu vou me desfocar um pouco, eu continuo com as duas empresas, mas eu vou tirar um pouco do meu tempo para minha missão, que nem tudo é dinheiro, mas o impacto que a gente gera na vida das pessoas está valendo muito mais do que os 15 anos que eu já tenho da mesma empresa. Então, essa é claramente uma questão de propósito, né, Isaac? Isso, assim, isso aí. é você atender esse chamado. E Mari, você também, assim, para você foi uma história um pouco diferente. Claro que foi conhecendo Isaac, foi convivendo com ele e tal, possivelmente tu te aproximou também dessa missão em paralelo e com ele, em conjunto com ele, lado a lado, mas quando é que você sentiu esse chamado? Bom, eu era a pessoa mais improvável, porque eu vim de um lar católico, né? Então, quando eu conheço o Isaac, o amor da minha vida, a gente era a água e o vinho, né? Eu era a água, ele era o vinho. As famílias com culturas totalmente diferentes, totalmente vivendo algo diferente dentro dos lares. Era muito engraçado, porque eu de uma família alemã, né? Totalmente rígida. Pontual, rígida, e ele de uma família brasileira. Eu te amo, né? Tudo caloroso, com mais leveza, o frio caloroso. E o calor, Mari. Isso. Então, quando eu conheci ele, a gente juntou o melhor dos dois lados. Compreende? Então a gente juntou o lado bom do alemão com o lado bom do brasileiro, que fez a gente se dar tão bem e fez as engrenagens darem tão certo. E essa minha conversão, então, aconteceu de fato quando eu conheci o Isaac. E quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, eu comecei a encontrar um Deus que de fato eu nunca tinha encontrado. Realmente eu comecei a ler a palavra, ler a Bíblia, ler as Escrituras e entender que existia um Deus que eu nunca havia conhecido antes. Um Deus perto, um Deus amigo, um Deus que cuida, um Deus que faz milagres, um Deus transformador de vidas. E eu comecei a me apaixonar por aquilo. Então, enfim, depois eu mergulhei junto com ele, né? E a gente descobriu que a gente tinha muitas coisas semelhantes. Por exemplo, cantar, né? A gente canta juntos, o Isaac toca. Então, essa nossa conexão foi estreitando cada vez mais. E, de fato, o chamado mesmo, a gente tem a mesma idade e a gente foi compreendendo esse chamado de Deus com a mesma idade, porque a gente sempre trabalhou muito juntos dentro da obra, dentro da igreja. A gente já foi líder de jovens, né? A gente sempre trabalhou com louvor dentro da igreja. Então, esse chamado veio de nós dois juntos para que as coisas acontecessem e fluíssem. Então, a mais improvável era eu, né? Vindo de um berço católico, que eu me converti, quando a gente faz essa conversão verdadeira, de me tornar uma pessoa evangélica hoje, sabendo quem Deus é, o que a Bíblia fala. E eu sempre digo que não é a gente que escolhe o chamado, é o chamado que nos escolhe. Então, Perfeito. Quando eu compreendi isso, eu sabia que nós tínhamos uma grande missão pela frente e que a gente ia viver grandes coisas. E, de fato, hoje a gente já está experimentando e vivendo grandes coisas. Não desprezando o nosso pequeno começo, que lá atrás foi assim. Mas hoje, vendo tudo que Deus já fez na nossa vida, é algo muito grandioso. Legal. Ô Maria, eu vou começar por ti agora, para a gente começar a abrir esse papo um pouco mais também, assim. Porque eu particularmente também sou evangélico luterano e tenho... não tenho uma frequência muito grande na igreja. Eu converso com Deus muito sozinho quando eu estou, sei lá, viajando, quando eu estou em silêncio. Parece que Deus aparece para mim no momento que ele está em silêncio. Parece que eu tenho alguém que está conversando comigo e eu consigo trocar algumas ideias com esse Deus, né? Mas a gente está muito num momento hoje da minha vida, particularmente, de entender um pouco melhor o que é isso, porque eu muitas vezes eu frequento a igreja e eu começo a imaginar, bom, será que Deus é isso? Ou não é maior do que isso? Ou não é diferente disso? Quem é Ele? Como Ele se manifesta? Ele é uma pessoa? Ele é um sentimento? Ele é simplesmente um significado? Ele é uma teoria?
o que é esse Deus, né? Então eu estou justamente num processo de buscar muita informação. E aí eu quero te pedir justamente nesse primeiro momento assim, vamos começar a entender um pouco melhor o que é esse Deus. A Bíblia nos diz que Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Esse é Deus. Ele está acima de todas as coisas. A Bíblia também nos relata que é aquele que traz a paz que excede todo o entendimento humano. Okay. Então tem mistérios que a gente nunca vai entender. A Bíblia nos diz isso. Mas Deus é aquele que tem aquele poder de nos transformar, de encher o nosso coração com alegria, de encher o nosso coração com paz, de preencher uma lacuna no nosso coração que com coisas tu jamais vai conseguir preencher. Não existe ele. Então tu vai começar a sentir a presença dele. É que nem o vento. O vento tu não enxerga, mas o vento tu sente. Então Deus, ele é exatamente assim. Tu começa a sentir Deus realmente na tua vida. E quando tu aceita ele na tua vida, a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou poder entrar. E então eu vou poder começar a transformar a sua vida. Tem muitas pessoas que Jesus está batendo na porta, só que elas ainda não abriram o coração para que de fato ele possa fazer o que precisa ser feito. Compreende? Então Deus, ele tem o poder. Deus é esse Deus que ele vem nos preencher na nossa vida. Que com o dinheiro você não vai comprar, que você não vai encontrar em pessoas, mas você vai encontrar verdadeiramente em Deus. Eu tenho, inclusive, pensado muito nisso, né? Nas minhas reflexões. Eu falo que assim, Deus, para mim, eu cheguei à conclusão de que ele é algo que preenche um espaço vazio que nada consegue preencher. Com certeza. Porque quando a gente explica algo, teu bom, a gente olha como se fosse uma vontade de Deus. Quando as coisas acontecem não tão boas, a gente entende que talvez foi uma vontade de Deus colocar esse desafio na nossa frente para a gente se tornar mais forte. Ou seja, tudo que a racionalidade não consegue explicar, a gente explica através de Deus. Assim, parece que ele explica tudo, né? Isso. Então é essa conclusão que eu cheguei. Assim, Deus é algo que preenche todos os espaços vazios. Isaac, tu concorda com isso? Qual é que é a tua visão? Assim? O que é esse Deus que a gente encontra na nossa vida? Até existe uma frase que diz: existe um vazio no coração do homem que só Jesus pode preencher. Então, eu creio que existem mistérios assim, por exemplo, por que o céu é azul, né? Às vezes, né? Por que o sol é assim? Eu acho que não vem ao caso entender por que é, mas parar no final do dia e contemplar o céu se pondo. Então, eu creio que quanto mais eu vou sentindo esse Deus, igual tu diz na tua experiência sozinha no carro, é verdade, quanto mais eu sinto ele, mais eu entendo como ele vai se manifestar na minha vida. Para alguns ele vem como cura, para alguns ele vem como conforto, para alguns ele vem como correção. Ele trabalha de acordo do que a gente está precisando naquele momento. Então eu creio que ele é o que é, enfim, o criador de tudo. Tudo vem dele, algo que nós nunca vamos conseguir explicar, mas a gente vai viver isso, como um grande amor, sabe? Da onde veio? Eu vivi, né? Então, como um grande amor. É uma química, assim, que acontece. Você não sabe explicar como. A gente não sabe como, mas se entrega o verdadeiro amor. Como deu certo? Eu não sei. É Deus. Né? Então, assim, eu creio que Deus, ele é aquilo que ele completa, sabe? Que muita gente está buscando e alguns vão morrer sem encontrar, mas porque não conseguiram se entregar ao ponto de acreditar. O exemplo de Jesus, de morrer pela humanidade, né? Sim. A gente viveu a Páscoa agora, né? Muitos estão vivendo a Sexta-feira Santa, um momento de luto, de dor, de sofrimento. Mas a gente continua o versículo, continua a história, passa o sábado de aleluia, mas a gente quer viver o domingo de Páscoa. A gente quer viver a ressurreição de Cristo. Então que ele venha, hoje, talvez através desse podcast, ressuscitar muitos sonhos na vida de quem está assistindo. Né? Alguém, olha, eu também posso ainda, eu também consigo ainda, eu também vou me encontrar ainda. Que isso sirva como algo para ressuscitar. Perfeito. Seja no empreender, seja no amor, seja no acreditar. Né? É isso. Eu acho que vale falar que a gente, quanto estando nessa missão, como a gente vê que as pessoas hoje precisam de Deus, que elas estão simplesmente como se fossem baratinadas. A Bíblia diz, correndo atrás do vento. Elas não sabem para onde vão, não sabem o que querem e nem para onde estão indo.
Então, elas têm essa falta nelas que só Deus consegue preencher, compreende? E Deus, ele traz isso. O que Deus traz para nossa vida? Direção, clareza e visão. Então, quando a gente está com Deus, a gente tem isso, direção, visão e clareza. Você se sente muito mais confortável, né, Exato. pelas escolhas, pelos desafios que aparecem. Porque tu compreende que nada na tua vida é por um acaso. Tu começa a compreender que existe um propósito maior, que mesmo que tu tenha enfrentado algum tipo de luta, de tempestade, de onda grande, opa, essas lutas vieram para me reposicionar, para fazer eu aprender alguma coisa. Quando tu confia nisso, que Deus está no controle, tu leva muito mais fácil. E tu vai indo atrás do direcionamento que Deus quer para tua vida. Quando você me diz assim, você é um elefante preso numa cadeira, isso é uma palavra de Deus? Eu creio que assim, tudo tem Deus, na verdade. O que a gente, eu hoje, aquilo que eu tenho vivido, eu entendo que não tem mais como tirar Deus de mim, no caso, Sim. daquilo que acontece. Quando eu falei isso, eu creio que Deus me instruiu, direcionou para levar essa palavra com algo que tu tinha caminhado para construir. Certo. Né? Não era só algo assim do nada. Né? Não foi isolado. Não foi isolado. Foi um contexto. Isso. A tua caminhada, daqui a pouco, estava levando, digamos, não para aquilo que tu está vivendo hoje. E Deus disse, não, vai lá e seja um porta-voz. Para que o Darlan escute que ele tem um baita potencial, né, preso talvez na CLT. Né? Porque com tudo aquilo que tu me falou naquele dia, cara, tu tá trabalhando com o quê? Que tu não tá ajudando empreendedores, empresários a explodir. Sim. Porque até hoje eu carrego táticas que tu me falou lá pro meu serviço. Sim. E eu já passei para os outros. Numa conversa com o Darlan, ele me falou isso, tem que fazer isso também. Sim. Precificar, valorizar, se valorizar como empresa, ser a referência que tu quer ser. Tipo, coisas pequenas que às vezes a gente não via. Tu me falou num almoço, eu disse, cara, olha o potencial que esse cara tem. Sim. E ele tá preso na CLT, no caso. Então aquilo, fala para ele, né? Então tu tá disponível para ser o porta-voz dele. E quando a gente fala, eu acho que a gente usa muito hoje, tem essa batida hoje de que o empreendedorismo é o glamour do empreendedorismo, né? E a gente vai olhar assim, não, como se eu de fato eu for um CLT, eu for um funcionário, eu não estou sendo aproveitado, não. Eu acho que o ponto eu acho que na vida de cada um, porque não existe certo e errado, né? A gente não quer dizer que o empreendedorismo é o certo, que o CLT é o certo. Existe onde você se sente melhor, sabe? Mas aí que vem um ponto, eu acho que essa sensação de ser subutilizado, que ela pode acontecer para qualquer coisa. Pode ser um empreendedor, você olha assim, cara, mas eu tenho como dar muito mais do que eu estou dando aqui, certo? Eu posso ser um CLT, eu posso dizer assim, cara, eu posso dar muito mais do que eu estou dando aqui também. Então, eu acho que esse é o ponto, essa sensação de subutilização que nos desconforta, né? Independente de onde é que você estiver. E às vezes eu fico pensando assim, porque eu penso, cara, olha quanta coisa já aconteceu comigo, assim, na minha família e tal, e na minha vida, que eu também me sinto improvável, sabe? E eu vou tentar achar, cara, de onde é que surgiu isso? Eu não sei, cara. Eu não consigo entender de onde é que surgiu isso, por exemplo, sei lá, de vir de uma família extremamente complexa, vamos dizer assim, entre aspas, de não ter um bom histórico familiar, tu entende? De, como eu falo, às vezes no interior a gente vai, né? Aquela história, tu tem um sobrenome que no início da tua vida ele gerava um certo ruído, você ia pedir um emprego, você é filho de quem? Sei lá, qual família que você é? Aí você recebe, às vezes, uma negativa porque o histórico familiar não é legal. E aí, cara, às vezes do nada surge uma força que você fala assim, eu quero acabar com isso, velho, eu vou fazer algo diferente. Aí você vai tentar explicar, você não acha por quê, não consegue entender, cara, de onde é que vem essa parada, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto interessante, assim, eu começo a entender muitas vezes, e uma das coisas que eu estou tentando buscar é de que parece que Deus se manifesta em cada um de nós, assim, sabe? E faz com que a gente se torne Ele e a gente consiga mudar a vida de pessoas. Eu não sei se torne Ele, mas talvez através da gente Ele se manifesta para ajudar a vida de outras pessoas. E vocês agora, na nossa jornada da Igreja da Família, né? Que vocês fundaram também, e que vocês têm ajudado cada vez mais pessoas. E eu acho muito louvável isso, porque quando a gente vê, sei lá, no domingo, por exemplo, vocês têm 2 cultos no domingo, né? Isso. É isso? Que é em Lajeado aqui, quem está nos assistindo, Lajeado aqui no Rio Grande do Sul. Vocês têm 2 cultos, um às 9, um às 19, isso? Isso. Né?
E, cara, daí você pensa assim, mano, vocês já trabalham, vocês já têm o negócio de vocês e no domingo vocês estão ali, assim, cara, fortes no propósito de ajudar a vida das pessoas, assim. O que vocês veem, assim, o que força que vocês veem que é gerada ali na igreja, o que vocês veem que acontece ali, que faz com que vocês se tornem cada vez mais fortes e para continuar, assim? Bom, antes de a gente começar, eu quero te deixar uma palavra que um dia tu vai lembrar, que a gente falou e está sendo gravado aqui no podcast. Essa vai ficar gravada. Que um dia tu vai entender todas essas coisas que tu disse, né? Tem coisas lá atrás que tu ainda não compreende. Sim. Mas eu creio que um dia Deus vai fazer tu entender tudo por que tal e tal coisa aconteceram na tua vida. Porque Deus tem um plano com a tua vida, Darlan. Sim. E é um plano, talvez hoje tu não enxergue ainda, mas lá na frente tu vai compreender, tu vai lembrar disso que eu tô falando. Deus tem um plano com a tua vida. Tu não nasceu por um acaso para simplesmente fazer até hoje o que tu tá fazendo. Não, Deus tem voos maiores para ti, né? Ele quer te levar a lugares maiores, só que ele vai te levar ainda mais com ele dentro do teu coração. Então tu vai ver que o propósito vai se unir com o que hoje tu faz. Né? Tu já faz isso, mas tu tendo Deus estabelecido no teu coração, tu vai começar a viver coisas sobrenaturais. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que tu vai começar a viver coisas sobrenaturais em nome de Jesus, que tu vai olhar para trás e vai dizer, gente, foi Deus, hoje eu compreendo que foi Deus na minha vida. Mas falando sobre a igreja, sobre a pergunta que tu nos fez, o que nos faz estar ali todo domingo com gás, com ânimo, com determinação, que porque eles estão sempre assim mesmo, nós né, somos assim mesmo, nós somos pastores com muito gás, muito cheio de Espírito Santo, e a gente não vai lá para cumprir uma coisa, a gente tem que estar lá domingo fazendo culto. Não, nosso coração se enche de alegria de estar lá naquele lugar. Mas por quê? Porque a gente sabe que a gente tem uma missão, a gente sabe claramente do nosso propósito, e ver vidas transformadas não tem preço que pague. Então, de tu ver vidas transformadas, famílias restauradas, crianças estando no caminho de Deus, não existe outro legado maior que os pais podem deixar para os filhos. Ontem a gente falava isso na igreja. Qual é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos? É ensinar o caminho de Deus. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e no futuro, ela não vai se desviar dele. Então, tu tá com a tua família ali na igreja, vendo a família transformada, renovada, restaurada, é isso que nos motiva, é isso que nos move. Porque a gente sabe que a gente foi chamado para esse tempo, a gente tem plena convicção de que Deus nos escolheu para marcar essa geração. Esse tempo vai ser marcado pela Mariana Bless, pelo Isaac Bess, pela Igreja da Família, e não só ali, né, Darlan? Porque o que a gente faz não está vinculado a 4 paredes. A nossa missão vai muito além disso, o nosso chamado. Hoje a gente faz culto lá no hospital, dentro do Hospital Bruno Born. A gente faz lá culto, o hospital nos convida para ir lá na oncologia, na radioterapia, para a gente levar uma mensagem de ânimo, de aconchego para aquelas pessoas. Então, a nossa igreja não é em 4 paredes, não é só no domingo que a gente está ali. Isso vai durante toda a semana aconselhando pessoas, estando dentro de um hospital fazendo culto, dentro de muitas casas fazendo culto, se disponibilizando, estando ali. Para quê? Para que vidas sejam transformadas pelo amor de Deus. Eu vou só fazer um complemento, né? De justamente entender, eu vejo esse movimento cada vez maior, assim, das igrejas evangélicas crescendo. Evangélico que fala, sim, né? Sim, né? As igrejas evangélicas crescendo, cada vez mais pessoas buscando Deus nessa forma, né? Porque eu acho que, eu não sei se é a forma com que as pessoas começaram a mostrar Deus pra gente, mas esse Deus parece muito mais interessante do que o Deus que a gente conhecia. Claro. E eu acho que ele é muito mais verdadeiro, ele faz muito mais sentido na vida. Pensa assim, hoje você vai no culto de vocês, por exemplo, cara, vocês cantam, tem energia, é alegre. Eu realmente acredito nisso, né? De você ter esse ambiente ali dentro. Eu acho que esse é o Deus bem representado, vamos dizer assim, certo? E assim, Isaac, para te pedir também, assim, cada vez mais pessoas têm buscado a igreja, né? Algumas, obviamente, se convidam, outras vêm por conta e, obviamente, geralmente elas vêm naturalmente quando elas começam a passar por algum problema. Eu acho que esse é o principal motivador. Mas, assim, ao que você deve, mais ou menos, esse aumento da procura das pessoas ou estarem mais na igreja
do que estavam antes? Assim? O que está acontecendo que você acha que está motivando as pessoas a buscarem mais? O que eu vejo que, na verdade, houve um salto, assim, né? Desde a pandemia, de 2020 para cá, houve um salto, assim, das pessoas procurarem, eu creio, assim, mais a fé, mais Deus, né? Foi um marco, assim, histórico, né? E a igreja, ela acabou ganhando força através das redes sociais, lives, né? As pessoas começaram a descobrir como é a verdadeira igreja. Porque hoje, até 2020, vamos jogar assim, a igreja era o que a Globo mostrava nas novelas. Tá. Né? O cristão quadrado, a mulher de saia fazendo fofoca, o pastor ladrão. Sendo bem franco, era isso que a mídia mostrava, né? E as pessoas tá ali na telenovela assistindo e cresce com um preconceito. Em 2020 para cá, quando na pandemia ali, quando as pessoas começaram a ficar em casa, as igrejas se obrigaram a fazer lives e mostrar como é um culto. Opa, é melhor, é assim. Quando passou a pandemia, as pessoas tinham curiosidade em conhecer. Então, na pandemia, a gente começou a fazer live no Face e pessoas começaram, vocês são pastores, que legal a igreja. E as pessoas começaram a vir. Quando elas chegaram, elas encontraram uma família. Não encontraram, pelo menos na nossa igreja, agora falando da nossa experiência. Okay. Elas não encontraram um lugar de julgamento, como parecia que iria acontecer. Elas encontraram um lugar de apoio. Acolhimento. De acolhimento. Cara, eu quase morri na pandemia. Eu encontrei Jesus, né? Tem um exemplo do amigo meu, que a gente se conheceu no Face, assim, através das Kombis, né? Que eu vendo Kombi, ele gosta de Kombi, e ele seguiu no Face. Ele estava no Rio de Janeiro trabalhando em meio à pandemia, e no horário do jantar, no domingo à noite, o Isaac fazendo uma live, e ele abriu o Face, cara, e foi tocado, eu e ela cantando, e a Mari cantando, e ele disse que ele começou a chorar, parou a janta, subiu no quarto do hotel, no Rio de Janeiro, a mulher aqui em Paverama disse, precisamos procurar uma igreja, quando eu voltar nós vamos procurar uma igreja. E faz 4 anos que ele aceitou Jesus. Até 2 domingos atrás ele veio nos visitar para conhecer nossa igreja e disse, cara, aquela live mudou a minha vida. Casamento, a história, hoje trabalha aqui, está perto da família, enfim. Então, eu creio que as pessoas encontraram um Jesus que antigamente era distante, assim, um Jesus que era um velho, chato, que estava lá no céu com um raio, se você pecasse ele ia te matar, por um Deus de amor, que é necessário renúncia, claro, né? Mudança de vida, metanoia, mas um Deus que acolhe, que entende, que aceita, que perdoa. E como a gente sempre falou de famílias, agora puxando para o nosso nome da Igreja da Família, a nossa igreja tem um diferencial que é esse, que a pessoa se sente em casa. A nossa igreja teve um crescimento de 10 vezes mais, assim, do número de público que tinha antes. O presencial, não no online, no presencial, sim, cresceu 10 vezes mais o número de membros, né? E todos unanimemente. Um veio por problema, um veio por conhecer, um veio por curiosidade, enfim, mas todos encontraram uma família. Até antes de nós estarmos aqui para fazer esse podcast, eu e a Mari estávamos na casa de um casal que vai casar daqui a um mês e alinhando pontos que precisam melhorar, porque eu disse, eu não quero fazer o casamento de vocês para vocês separar, né? Isso aí. Então olha que interessante. Legal. Ter um casal de pastores que cuidam de famílias, que se importam com a família, que querem estar caminhando junto. Então todos encontraram isso, né? E hoje a gente está formando um time de lideranças, que até um tempo atrás a gente conversou sobre isso, enquanto era pequeno ainda, o Darlan, como é que nós vamos fazer quando crescer isso, né? E o Darlan já disse, sim, já cresceu, nasceu pequeno, vai crescer logo. Tu disse, forma líderes. Então a gente está trabalhando numa equipe de líderes para ser esse braço onde a gente não está, para continuar mantendo esse espírito de família. Isso aí. Ô Mari, me conta um pouco mais, aí pegando um gancho da igreja de vocês, assim, também, sobre a estrutura e o que vocês vivem. Assim, cara, porque talvez algumas pessoas estão nos assistindo, elas vão se identificar, assim. Quais são essas histórias que vocês escutam, assim? Que tipo de pessoa vem? O que elas estão passando? Quais estão sendo as dores que elas apresentam? Porque daqui a pouco alguém está nos assistindo e fala assim, cara, eu também sou assim, eu também tô com esse problema. Sabe, me fala um pouco mais, assim, do que vocês veem chegando até vocês e que vocês conseguem ajudar a encontrar o caminho. A gente chega até nós, vários tipos de pessoas, é um leque muito grande. Mas dentre alguns que eu posso dizer, ansiedade, depressão, problema de relacionamento. A gente trabalha muito com casais, então
pessoas com muitos problemas no relacionamento. Eu acho que esses é um dos que mais pontua, seguido ali da depressão e da ansiedade. Pessoas tentando preencher um vazio, como a gente já falou antes. Eu acho que esses são os aspectos que mais vem gente, assim, das coisas que a gente mais trabalha, né? Então, essas pessoas buscando mudar de vida. Tá. Realmente, assim, aquelas pessoas que vêm e dizem: não tem outra saída para mim mais, eu quero buscar Deus, porque eu sei que somente Deus é que pode mudar minha vida. Eu já busquei em médico, eu já busquei em pessoas, eu já busquei em outros lugares, mas eu ainda não encontrei. Então entra o nosso pastoreio. A pessoa vem no culto, ela participa de um culto, ela vai ser ministrada com louvor, ela vai escutar uma palavra, né? A gente tem um momento da oração também, e no final a gente é pastores que a gente é muito próximo das pessoas, né? Tu nos conhece muito bem, então a gente tá ali, a gente abraça quando a gente pode, um por um, e essas pessoas ainda no final vêm nos pedir uma oração, um aconselhamento, então a gente é muito aberto para isso. Mas o leque de pessoas que vem, eu acredito que a maioria seja dessa linhagem que eu te coloquei. E aí vocês dois podem me responder, como vocês preferirem, assim, como essas pessoas que vêm até vocês, como é que é assim? Porque tá, beleza, a pessoa nos escutou. Não, eu também estou com ansiedade, eu também estou com traço de depressão, eu também estou com problema no meu relacionamento. Cara, como elas começam a ter contato com Deus? E como é que começa esse processo no dia a dia? Assim, vamos pensar de uma forma bem prática, assim, no dia a dia, sei lá, ou vai no culto uma vez por semana, depois faz uma leitura por dia, não sei o quê. Como é que começa esse processo, assim, Mari? O primeiro, a Bíblia nos diz assim: buscai primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Um versículo que todo mundo sabe, né? De cor e salteado, a gente escutou a vida inteira. Mas olha o que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o que tu precisa, eu vou acrescentar. Então, em primeiro lugar, sim, participar dos cultos. A pessoa está com depressão, está com ansiedade, está com problema no relacionamento, vem participar do culto. Precisa vir. Quando eu me posiciono, eu estou mandando uma mensagem para o céu, dizendo: estou me posicionando. Tá. Automaticamente o céu responde. Estou me posicionando para receber algo. Vamos dizer assim. O céu responde. Me posicionei, o céu respondeu. Vai dizer: opa, então, se posicionando, vou começar a abrir o céu para que a bênção comece a descer. Uhum. Então, sempre em nossa vida, a gente vai ter que ter um posicionamento para que as coisas aconteçam. A Bíblia diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E, de fato, é verdade, se a gente tiver fé. Mas o possível está nas nossas mãos. Então, em primeiro lugar, participar dos cultos. A nossa primeira instrução é: venha participar do culto. Ah, mas eu não posso. Não, todo mundo arranja tempo para qualquer coisa. A Bíblia é muito clara quando diz que é para a gente colocar Deus acima de tudo. Então, vir participar dos cultos. Por quê? Porque no louvor, quando a gente abre um culto, quando a gente começa um culto, quando a gente canta, o Espírito Santo já está se movimentando naquele lugar. Ele já está quebrantando os nossos corações. Quando vem o momento da palavra, que é depois do louvor, ele já vai trabalhando ainda mais. E no final ainda a gente ora por essa causa. Então, primeiro, sim, frequentar os cultos. Depois, a gente instrui a pessoa à leitura da palavra, à leitura da Bíblia, da pessoa sentar. Às vezes as pessoas vêm e elas querem mudar tudo de uma hora para outra. A gente instrui. Não, gente. Nem que comece a ler um capítulo por dia. Não consigo. Ler um versículo por dia. Mas aquele versículo vai trazer transformação. Compreende? Hoje tem muito uso de devocional, né? Eu, pessoalmente, eu tenho um grupo de mulheres no WhatsApp que eu mando devocional todos os dias, em áudio. Todos os dias eu gravo áudio para as mulheres. Eu tenho um grupo com quase 100 mulheres que são membros da nossa igreja hoje, né? Que eu mando devocionais. Então, aquilo já vai alimentando a pessoa, né? Eu mando bem cedinho de manhã. Então, a mulher levanta, ela já está escutando um devocional, uma palavra de Deus de direcionamento para a vida dela. Então, essas 3 coisas são imprescindíveis para que a pessoa comece a mudar de vida. O Isaac, uma pergunta para ti agora que eu vejo que também está muito ligado a construir homens melhores também, vamos dizer assim, certo? E depois eu vou pedir para a Mari também, vou fazer uma pergunta do outro lado, porque
Eu vejo que cada vez mais a gente vê hoje no dia a dia, né, o mundo se transformando em algo, sei lá, estranho, né? As relações de forma estranha, as raízes sendo esquecidas, valores sendo totalmente deixados de lado, conceitos naturais, assim, sendo esquecidos também. E, cara, que tipo de homem tu busca formar, assim? Que tipo de homem de casa, no trabalho, que tu tem buscado e tentado fazer com que ele apareça, ele floresça, ele se fortaleça novamente? Que tipo de trabalho tu tem feito, assim? Que homem é esse que tu tá tentando ajudar a construir? Assim, Darlan, algo que eu falo sempre, tá? Aquilo que o teu avô fazia lá atrás, que era certo, continua sendo certo hoje. Tá? Um exemplo. Tá? Embora tem situações familiares, enfim, mas Sim. o fio do bigode, a palavra, né? Então eu digo o DPP, direção, proteção e provisão. Isso vinha do homem, sempre veio do homem. A direção, vamos morar para tal lugar. Antigamente, né? Para aquela terra, trabalhar lá. Direção, né? Provisão. O homem trabalhava, provia. E a proteção, a família estava segura ali. Se precisasse, o homem tinha uma arma, um exemplo, né? Lá e matava o ladrão que chegou na casa. Só que isso foi durante os anos se perdendo, né? Então, não falando nada de feminismo, não, mas eu acho que o homem, a mulher ganhou espaço. Em vez do homem aproveitar isso para explodir, o homem parou. Sim. Deixou a mulher ganhar espaço e ele para. Então, hoje nós queremos que o homem... Olha que mudança. A mulher ganhou espaço e o homem perdeu. Então, que o homem agora conquiste seu espaço de novo. Né? Os dois podem caminhar junto. De uma forma equilibrada. Equilíbrio. Sabendo que cada um dos dois tem que fazer. Isso aí. O que um é melhor, ele faz. O que o outro é melhor, o outro faz. Mas os dois caminhando junto. Nunca um parado e o outro empurrando a casa, né? O outro puxando. Então, hoje, o homem precisa voltar a ter a direção. Que o homem estude, que o homem pense na mulher, pense no filho, por exemplo, para dar uma direção boa. Não que ele seja um banana, não vai ter direção nenhuma. Então, o homem precisa buscar se aperfeiçoar, buscar conexões boas com grandes homens. Tipo, ser o menor da mesa, né? Para que tu sente ali, tu aprenda, beleza, para tu levar uma direção. E que ele também leve a provisão, que ele busque se posicionar dentro do mercado de trabalho para que ele dê uma qualidade de vida boa, embora que a mulher está ajudando, mas não que ele pare por isso, né? E a proteção que a família, quando o pai está em casa, olha que segurança que eu tenho. Então, que a gente tem homens assim, né? Que deem a direção, a proteção e a provisão para casa. Então a gente busca isso através de quê? De retiro só de homens, de encontro só de homens. Mas como tu vai trazer homens? Tipo, no último encontro a gente fez numa chácara lá em Palmas, né? Com churrasco, clube do churrasco, e a gente fez uma churrascada com música e ali no meio a gente trouxe uma palavra sobre isso. Então, para que os homens tenham um ambiente de estar próximo de homens que acreditam nesses mesmos valores, homens que acreditem na família também, porque se tu tem uma igreja, a gente agora puxando para a igreja, com homens fortes, tu tem uma família forte, e tu tem uma família forte, tu tem uma igreja forte, uma sociedade forte. Então, eu creio que o homem precisa voltar para aquilo que ele era, sabe? Voltar a correr para conquistar o seu espaço que ele acabou perdendo. E a gente não... Eu acho que no final a gente entende que, cara, obviamente que a mulher, ela foi muito importante. A mulher também... ser uma protagonista dentro do lar, sabe? De ela também ser valorizada pelas suas potências, tu entende? Eu acho que isso por muito tempo, aquela época da mulher totalmente submissa, de um homem 100% empoderado, e a mulher simplesmente, sei lá, era alguma coisa que estava junto, que eu acho que um objeto, eu acho que isso não fazia mais sentido nessa vida moderna, só que também a gente tem que entender o equilíbrio disso, né? Porque eu acho que cada um tem as suas potências, e o homem tem esta potência de direcionar, de proteger, de prover, eu acho que é muito importante, né? E isso, cara, não pode ser negociado. Eu não lembro quem é que falou uma vez, mas foi uma frase que eu ouvi, que era... hoje é muito comum, né, a mulher matar o homem e depois reclamar que não tem homem em casa, né? Por quê? Porque a gente não entendeu esse equilíbrio dos papéis. Parece que se buscou, cara, agora eu quero direcionar, prover e proteger.
Só que naturalmente talvez não seja o caminho mais interessante para este equilíbrio, certo? E aí, Mari, que vem o meu ponto, assim, qual é que é o outro lado? Qual é que é esse lado que complementa? Qual é essa potência da mulher que complementa essa potência do homem de direcionar, prover e proteger? Com certeza a sabedoria da mulher. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então a Bíblia está falando que se a mulher for sábia, ela vai trazer edificação para sua casa. Quando a gente fala de submissão, muitas vezes as pessoas pegam essa palavra que está escrita na Bíblia, que a mulher deve ser submissa. O que é ser submissa? As pessoas pensam, não, o homem tem que pisar em cima dela e é isso. Não. Não é sobre isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que a submissão é a mulher andar na mesma missão que o marido tem. Então, hoje nós andamos na mesma missão, olhando para a mesma direção, olhando lá para frente, caminhando no mesmo caminho, olhando aonde a gente quer chegar. O que a gente vê, isso sendo deturpado, porque cada um quer puxar a corda para um lado. Exatamente isso que a gente estava falando. É uma briga de poderes, né? Uma briga de poderes, né? Eu sou mais aqui, não, eu sou. E não, a mulher precisa entender que o marido é o provedor da casa, que ele está ali para cumprir o seu propósito como homem da casa. A mulher, por outro lado, tudo isso que o meu marido falou. Por outro lado, a gente tem a mulher, que ela tem que ser sábia, né? A mulher, se você quiser ler em casa, a mulher de Provérbios 31, é uma mulher que a Bíblia nos dá como base. Uma mulher trabalhadora, uma mulher dedicada à sua casa, à sua família. A Bíblia diz que o marido a honra, porque ela é uma mulher que ela traz para dentro da sua casa a luz. Então, ela precisa ser uma mulher que tem muita sabedoria. Ela tem que ser uma mulher que trata bem o marido, uma mulher que cuida bem dos filhos, que sabe administrar a casa, uma mulher que é temente a Deus. Ela vai trazer todos esses pontos junto com ela. Então, eu acredito que a mulher, ela sendo uma mulher sábia, ela vai conseguir equilibrar com o marido, entendendo o seu lugar, onde ela tem que estar. Não que ela é menos. A mulher nunca vai ser menos que o homem, mas ela vai estar ao lado do marido. Ela vai estar ao lado dizendo, amor, vamos junto. Eu tô aqui para te ajudar, né? Para que tu seja cada vez melhor. E assim o homem vai ser o porto seguro da mulher, nesse mesmo aspecto. Então os dois, eles estão olhando para o mesmo caminho, olhando para a mesma visão, com a mesma direção. Não está cada um olhando para um lado. Os dois estão olhando juntos. Então, é isso que faz toda a diferença na vida de um casal. Eu acho que tem uma frase que eu considero importante, que uma vez a frase era, né? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Eu acho que a nova frase, eu acho que ela representa tudo, é que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Com toda certeza. Ao lado de uma grande mulher existe um grande homem. Eu acho que esse é o ponto. Essa frase acho que resume tudo. Quer dizer, cara, a gente vai aproveitar a potência de cada um. Só que a gente não pode inverter. E aí eu tentei, no meu cérebro aqui, processando, tentando criar uma analogia, eu acredito que talvez a sabedoria era praticamente dizer assim, um casal definir, nós queremos construir esse prédio, certo? O que você faz? A mulher vai entrar com a arquitetura, certo? Ela vai entrar com a engenharia, ela vai fazer o projeto e ela vai dizer assim, cara, é mais ou menos assim, vai ficar maravilhoso. E o homem vai sentar tijolo, vai carregar as coisas, vai providenciar os materiais, entende? Eu acho que a sabedoria, essa sensibilidade, essa criatividade da mulher e essa força do homem, esse dia a dia que ele vai colocar, acho que vão construir uma linda obra, assim. E a mulher, ela tem um poder muito grande nas suas mãos, porque ela tem o poder de levantar o marido dela. Compreende? Eu posso todo dia olhar para o meu marido e dizer, amor, um bom trabalho, que Deus te abençoe, vem cá que eu quero te dar um abraço, vai dar tudo certo hoje, estou orando por ti. Então o marido já sai de casa muito mais tranquilo e edificado. Isso é edificar, isso é ter sabedoria, compreende? Então levar isso, mas é tão pouco. Pode ser pouco, mas é algo transformador. É o pouco, na verdade, que cria grandes transformações, né? Exato. E que solidifica tudo. E aí vocês... E assim, para quem está nos assistindo, né? Mário e Isaac, eles são pessoas de verdade, assim. Eles são assim, né? E isso é o mais legal que eu gosto deles, assim. A gente já se conhece, sei lá, 20 anos, assim. Que a gente talvez tenha um pouco mais de proximidade, né? E, cara, eles são assim... Entende? Não são uma família fake, tu entende? Eles sempre são assim, eles sempre estão de boa, eles sempre estão ajudando. Eles têm filhos realmente e têm uma família com uma... Assim, é muito estranho até olhar para vocês, porque tem um equilíbrio muito grande
né? Tem uma áurea muito grande, assim, uma aura muito grande na família de vocês, assim. E aí vem um ponto que eu quero trazer também, que é qual é que são vamos colocar assim, os pilares para a gente ter uma família equilibrada, sabe? Por onde começa isso? Se, sei lá, algumas pessoas estão nos assistindo e estão dizendo assim, cara, tô com um problema no relacionamento. Meus filhos, sei lá, são muito irritados, é um problema, eles vivem no celular porque eu não consigo, tipo, controlar minha família, então eu já tô dando celular para meus filhos o tempo inteiro, eles só assistem televisão, eu e meu marido a gente nem conversa mais, não se relaciona mais direito. Cara, como é que começa a ajeitar uma casa dessa, assim? Quais são os passos? O que eu vejo, assim, que a gente... Claro que o primeiro é procurar, né, a gente já falou, né, procurar Deus, mas dentro disso, a partir disso, o que é? A gente faz... Quando a gente tem o encontro de casais, né? Tem a maratona de casais, a gente fala isso. A gente faz um triângulo, né? Tá. A gente coloca Deus lá em cima e o homem aqui, né? Embaixo, a mulher aqui. Então, hoje, os dois estão aqui, sim. Lado Quanto a lado, mais perto de Deus, mais próximo um do outro. Ok. Tu entende? Legal. Aqui tá longe de Deus. Tá, mas agora, botou a igreja em tudo. Não. Cara, que sacada legal. Eu vou explicar. Ó, é um triângulo. Deus tá lá no centro. Então, quanto mais perto de Deus, acaba um estando mais próximo do outro. Porque com Deus vem o quê? Mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Beleza, tu amando a Deus, tá legal. Mas ainda o que mudou isso com a minha esposa? E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Opa, o amor. Eu creio que o amor vai ser o segredo, porque quando eu amo, eu dou prioridade. Igual tu falou do filho do celular. Cara, se eu amo meu filho, eu vou dar prioridade para ele. Eu amo mais o meu filho do que o meu trabalho, então a prioridade vai ser meu filho. Então, nesse momento, eu desligo o meu celular e eu vou dar atenção para ele, eu vou constranger. Eu quero que o meu filho leia, eu vou começar a ler o livro na frente dele. Entende? Então, quando eu me aproximo de Deus, eu começo a amar mais, porque Deus em tudo nos ensina a amar. Jesus, né, agora, o pessoal que estava na Páscoa agora, o pessoal todo tá com essa visão de Jesus no centro e os dois ladrões um em cada lado, eles viram que um ladrão disse, cara, tira nós daqui, este é o rei. É todo orgulhoso. Já que tu é o cara, né? Já que tu é o cara, tira. E o outro pode ter sido pior, né, pecador. Olhou e disse, mestre, lembra de mim quando tu chegar no teu paraíso. Cara, o cara fez tudo errado até o último minuto da vida dele. Porém, ele se humilhou e disse, cara, Deus está nas tuas mãos. Então, e a resposta de Jesus é impressionante. Ela olha para ele e diz, hoje mesmo tu vai estar comigo no meu paraíso. Tipo, nós vamos morrer, mas nós dois vamos estar juntos no paraíso. Então, sempre existe uma segunda chance quando há arrependimento. Então, opa, já tem amor, beleza, já estou mais perto. Arrependimento. Daí agora tu começa a esquecer as coisas que para trás ficam. Sim. E prossigo para o alvo. A Bíblia nos fala esse versículo. E hoje nós falávamos para esse casal que a gente estava aqui. Eu disse, olha, ela, viúva, com 3 filhos. Depressiva, para baixo. Ele veio de um relacionamento todo bagunçado, com questões da justiça, com mais uma filha. E eles se juntam. Eu disse, olha, vocês dois vieram, cada um com uma carreta cheia de bagunça. E agora vocês vão casar. Como é que se vocês entrar os dois com essa carreta cheia de bagunça, vai dar zebra. Tá na hora de vocês parar agora num posto. Eu brinquei, né? Estaciona o caminhão, escolhem qual cavalinho, né? Que é o caminhão que puxa. Vocês vão entrar. Desengata esse bitrem carregado de problema. Traz os filhos, porque o filho vai vir junto. Por mais que tu separou. Mas o filho nunca vai deixar de ser. A ex-mulher deixa de ser mulher. Mas o filho vai estar ali. Ex-filho, né? Bota todo mundo dentro desse novo caminhão. Deixa lá no posto, no porto ou qualquer lugar, essa bagulhagem toda aí de bagunça e começa uma nova história. Começa com uma carreta zerada e começa a criar a história de vocês. Então já vem o amor, né? Já vem o perdão e aí tu começa a construir. E Deus vai trabalhar em cada um aonde precisa. Tem uns que vão dizer, eu não preciso do amor. Realmente, porque tu já ama, mas tá faltando ali a paciência, tá faltando o perdão, tá faltando, né, o carinho. Então, quando tu vai chegando em Deus, a Bíblia vai nos ensinando, né, através do livro de Provérbios, esse crescimento. E quanto mais perto dele, mais eu me cobro para ser melhor. E eu automaticamente sendo melhor comigo, eu começo a ser melhor com o meu próximo. E que eu creio que é a construção, que é uma construção que demora, mas que a gente vai chegar lá, né, como família. Muito bom. Mari, qual o teu complemento, assim, que tu imagina que também
do teu ponto de vista, são pilares para uma família assim de sucesso, uma família feliz? Enfim, eu tô falando de sucesso, quando eu falo sucesso, tô falando de uma família feliz, assim, porque eu acho que no final, né, eu sempre digo para as pessoas que, cara, sucesso é uma definição muito individual, mas geralmente sucesso quer dizer você tá de bem contigo mesmo, de bem com os teus pares e tal, e é isso aí. Com certeza a oração. Oração é um dos pilares. Porque a oração é o que nos aproxima de Deus. Então, eu só conheço a Deus verdadeiramente se eu tenho um relacionamento com Ele. Como eu tenho um relacionamento com Deus? Falando com Ele. A oração nada mais é do que essa conversa com Deus. Então, a oração ela é um dos pilares fundamentais para a nossa vida em particular, tá? E também na nossa vida como família, né, amor? Porque nós somos um casal que a gente ora junto todo dia. A gente ora, a gente busca, a gente agradece. E tem uma canção que diz: enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. E de fato é isso. Enquanto a mulher está de joelhos, o filho está levantado, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Mulheres, esposas de joelhos, maridos de pé. Maridos de joelho, esposas de pé. Então, existe um poder muito grande na oração. Então, quando eu oro, eu estou expondo aquilo que está dentro do meu coração e Deus, Ele está recebendo aquela oração. É uma canção que diz: Deus não rejeita a oração. A oração ela é alimento para a nossa vida. Então, a oração ela é algo fundamental para a gente ter na nossa vida. Né? Assim como tu estava dizendo antes, eu vou lá dentro do carro e eu estou conversando com Deus. Sim, isso é uma oração, tá? E a gente não precisa chegar diante de Deus, Deus soberano, amado Deus, querido Pai. Não, Deus, Ele diz que Ele sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso coração. Então, Ele está nos escutando agora, como a gente está batendo um papo aqui. E isso é fundamental para uma família ter, para alguém ter na sua vida. Com certeza é cultivar a oração. Por quê? Porque a oração, ela vai fazer lá naquele triângulo, a gente cada vez se aproximar mais de Deus. E quanto mais eu conheço de Deus, mais eu sei quem Deus é e mais eu sei quem eu sou em Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos amados de Deus. Quem é filho tem o quê? Herança. A Bíblia tem um monte de promessas para aqueles que realmente aceitam serem filhos de Deus. A Bíblia nos diz que a bênção ia se derramar sobre gerações na nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu tenho essa oração presente, mais a bênção é derramada sobre a nossa vida. Então, a oração é uma chave fundamental. Pode falar. Uma frase que me veio agora aqui enquanto a Mari falava: a oração me aproxima de Deus e me afasta do diabo. Então, quanto mais eu estou orando, mais eu estou sendo transformado. Quando o meu lado bom está sendo transformado, o meu lado ruim está sendo diminuído. Uhum. Então, olha que interessante. A oração me aproxima de Deus e me afasta do diabo. Então, quando eu estou ali com a minha mente desocupada, que a gente fala, mente desocupada é a oficina de Satanás, o diabo começa a colocar: mas tu não vai conseguir, né? Tu não é capaz, tu não pode. Agora com a oração eu digo: Deus, me capacita, Deus me ajuda. Eu sei que sozinho eu não sou capaz, mas contigo eu consigo. Então tu vai trazendo Deus para perto. Então olha que interessante. Quanto mais eu oro, mais eu estou perto de Deus e mais longe eu estou do diabo, do mal. Sim. Cara, eu continuo um pouco com os meus questionamentos, assim, mas eu fico muito feliz, assim, em ver o quanto vocês conseguem levar Deus de uma forma leve, assim, sabe? Porque, cara, olha que legal, assim, tava falando agora, sei lá, por exemplo, sei lá, eu vejo algo muito maior pra ti, sei lá, entende? Cara, isso é um Deus que encoraja, né, as pessoas, né, que aumenta a autoestima delas, né? Sim. E a gente vê que realmente, se a gente começa a praticar esses valores, esses fundamentos, cara, é inevitável que a tua família não vá bem. Não vá bem, entendeu? É inevitável, sabe? Ela vai melhorar, você vai ter uma vida mais tranquila, porque muitas vezes, por que as pessoas estão cheias de problemas aí fora, sabe? Porque, cara, elas convivem com as pessoas erradas, elas convivem em ambientes errados, e quando elas começam a ouvir uma palavra diferente, a ouvir uma palavra que encoraja, que perdoa, que acolhe, sabe? Cara, é muito melhor para se viver, e você começa também a replicar isso
Né? Eu costumo dizer para as pessoas que me conhecem assim, cara, toma 2 cafezinhos por semana com alguém mais inteligente que você, a tua vida vai mudar. Então, imagina, eu acho que esse é o mesmo efeito de Deus, né, na vida das pessoas. Algo muito interessante que as pessoas esqueceram. A gente vive num mundo espiritual. Tá. Não é só carnal, não é só trabalhar, Sim. não é só pagar conta, né? A gente vive num mundo espiritual e as pessoas esqueceram isso. Como eu te digo isso? Pelas músicas que elas escutam, por exemplo. Tem estudos que mostram que conforme a música que tu escutou, muda toda a tua vibe. Né? Então a pessoa esquece que está vivendo no mundo espiritual. Agora, o jeito que tu levanta, que tu acorda o teu filho de manhã. Levanta atrasado, cara. Ô guri, tu é muito atrasado. Que praga, tu entende? Agora tu levantar, meu lindão, dá um beijo. Filhote, vamos lá? Hoje tem um dia, sabe? Então, a gente vive no mundo espiritual. Então, as pessoas hoje, como tu falou de 2 cafezinhos por dia com alguém interessante, é verdade. O que isso quer dizer? Tu trazer o espiritual através das tuas palavras que tu está professando, as mesas que tu está sentando, as conexões que tu está fazendo. Não é ter conexões com segundas intenções, mas pense as conexões que tu vai fazer. Não é tomar café com qualquer um. É tomar café com alguém que vai agregar a minha vida. Então, a gente não pode esquecer que a gente vive no mundo espiritual. Aquilo que eu falar vai acontecer. Talvez não agora, mas lá na frente vai acontecer. Então, cara, meu dia, essa semana vai ser a melhor semana. O que é isso? Eu vou levantar motivado, eu vou ter gás para isso. Então, Deus, me ajuda a construir essa melhor semana. Então, nunca esqueça que a gente vive nessa atmosfera espiritual. O que eu falar vai acontecer. O que eu profetizar vai acontecer. O pai e a mãe têm um poder muito grande, uma autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Né? Então a gente, no momento da raiva, do estresse, acaba decretando uma palavra de maldição sem querer para o nosso filho. Então, que a gente fique com esse ensinamento que a gente vive no mundo espiritual e o que eu falar vai acontecer. Então, cuide com as palavras que você fala. Eu acho que vale falar também, antes puxando o gancho, né, do que o Isaac estava falando e do que tu também estava falando, sobre os valores invertidos, né? As pessoas hoje em dia, elas caminham muito porque elas não sabem quem elas são, porque elas não têm uma identidade e elas caminham pelo que os outros falam. Mas quando tu te torna um cristão de verdade, começa a ter valores. Tá? E é óbvio que na nossa vida a gente vai ter regras que a gente vai ter que cumprir, que a gente vai ter que ir lá no trabalho, chegar na hora certa, beleza. Mas o cristão de verdade, ele não vive simplesmente por viver, ele vive por princípios. E quando tu vive por princípios, os princípios estão acima de qualquer coisa. Então, amar a Deus está acima de qualquer coisa. Amar o teu próximo como a ti mesmo está acima de qualquer coisa. A tua família é o que tu tem de mais precioso, é aquilo que tu vai valorizar. Tu tem filhos, é aquilo que tu vai priorizar. Então, esses são princípios. Regras podem ser quebradas. Vou repetir. Regras podem ser quebradas, mas princípios jamais a gente quebra. Então, por que hoje eu avalio que a gente tem uma família abençoada, que a gente tem uma família fora da curva, que a gente tem uma família que não se amolda aos padrões desse mundo? Porque a gente não quebra princípios. Os nossos princípios em Deus são muito bem estabelecidos. E quando a gente tem esses princípios em Deus estabelecidos, a gente tem uma família feliz, a gente tem uma vida feliz, a gente tem realmente sucesso. É sobre isso. Sucesso é isso. Eu estava pensando aqui justamente, né? Os princípios que você tem e o que você é vão determinar o que você faz na vida. E o que você faz na vida vai determinar o que você vai ter na vida. Né? Eu acho que isso que as pessoas elas acabam se perdendo. Elas se focam muito no que elas vão ter, o que elas vão fazer da vida, mas elas não se concentram no que elas são, ou quais os princípios que guiam elas. E é no momento que você vai dizendo assim, cara, eu sou esta pessoa aqui, eu tenho esses princípios, você começa a escolher fazer coisas que estão linkadas ao que você é, e automaticamente você vai ter uma vida, ou posses, ou bens, assim, muito mais adequados ao que você é, você vai se orgulhar muito daquilo que você fez. E uma coisa também que eu estava lembrando aqui, é de uma frase, eu tava imaginando aqui justamente, né, de que, cara, olha só, que interessante, de que adianta uma casa se ela tá vazia, né? E o que a gente vê de casas vazias, assim, casas que elas estão repletas de bens, elas estão repletas de sofás, de geladeiras, de televisões, de vários smartphones, né, de tablets,
de notebooks, de talheres, de garfos, de facas, mas elas estão vazias de sentimento, assim, sabe? Elas não têm mais nada. Elas não têm mais um objetivo, o casal não conversa mais, os filhos estão lá sentados no sofá e não tem alegria, não tem energia, não tem nada. Tem um vazio enorme, né? Então, eu fico pensando nisso às vezes, né? Eu acho que essa é a maior crise que a gente está vivendo, sei lá, da história, assim, basicamente. São as casas cheias de coisas e vazias de sentimento, assim. Pra gente ir finalizando, quero pegar uma mensagem final de vocês também, para vocês poderem acalorar mais o coração das pessoas ainda mais, né? Depois de tudo que a gente já falou. É rapidinho, né? A gente vê, mas passa 1h10, é assim, né? Passa super rápido. E a gente teria horas e horas para falar. E vocês ainda não viram eles cantando. Eu quero que vocês sigam eles. Depois vocês deixam o Instagram de vocês, tá? Porque eles cantam maravilhosamente bem. Eles serão extremamente famosos, né? Já são, mas serão muito mais. Amém. Né? Porque o canto deles é algo fenomenal. Quando vocês ouvirem eles cantando, vocês vão dizer, cara, não tem como vocês não serem tocados assim. Mas eu quero que vocês deixem uma palavra final assim para as pessoas que estão nos assistindo, que ficaram até aqui, para que elas saiam daqui ainda mais energizadas, ainda mais encorajadas e com Deus no coração. Tá bom. A minha frase é assim: deixe Jesus fazer parte do teu cotidiano. Se você deixar Jesus fazer parte do teu cotidiano, as coisas vão estar alinhadas àquilo que ele planejou. E os planos dele são sempre de amor, de paz, nunca será de mal. Então, deixa Jesus fazer parte do teu cotidiano. Experimenta em 2025 deixar Jesus fazer parte do teu cotidiano. Beleza. Mari. A minha mensagem para vocês é: conheçam Jesus verdadeiramente, conheçam quem Ele é, que vocês terão as suas vidas completamente transformadas. Que vocês vão começar a viver algo que vocês nunca viveram nas suas vidas. A vida vai ser enchida com a paz, com alegria, com amor. Se você ainda está na dúvida, procure uma igreja, nos procure, a gente vai estar ali pronto para receber você, para você, de fato. A gente sempre diz que a gente é a lamparina acesa. Né? A gente está mostrando o caminho para você hoje. Talvez você está assistindo esse podcast e te falta algo na vida. E eu quero te dizer que falta Deus na sua vida. E esse Deus, ele existe. E esse Deus, ele quer realmente fazer algo muito maior na sua vida, no seu coração. E não só na sua vida, na sua casa e na sua família. Para que, de fato, vocês vivam em plenitude de ter uma vida saudável e feliz. Darla, complementando. Quem é o Isaac e a Mari? Nós somos uma ponte que está ajudando a levar pessoas até Deus. Eu creio que nada, exemplo maior do que esse. Porque agora foi inaugurada a nossa ponte da RS-130. Como foi difícil sem ela? Sabe? E talvez está sendo difícil para algumas pessoas que estão assistindo esse podcast. Dizem, meu Deus, o que é isso? Experimenta através dessa ponte. Se for o Isaac e a Mari, se for a igreja da família, experimenta passar por essa ponte. A gente quer ser essa ponte que vai ajudar você. A gente é a ponte, mas você tem que passar, né? Então a gente é a ponte que vai ajudar a ligar você até Deus. Perfeito, muito bom, muito bom. Meus queridos Mari e Isaac, como é que encontra vocês na rede social aí, tanto da igreja quanto de vocês? Vai lá. O da nossa igreja no Instagram é Igreja da Família Lajado. Coloca lá no Instagram que vai ver a foto da igreja, né, nossos cultos, nossos movimentos que a gente faz. Nós temos movimentos nas casas também, tem o movimento online e tem os cultos em terças à noite, às 20 horas, e domingo às 9 da manhã e às 19 horas, que é o culto público aberto, só vim com o coração aberto. É de graça, é só chegar. A nossa igreja fica aqui em Lajado, na Avenida Senador Alberto Pasqualini, passando a Univates, sentido a Ponte de Ferro. Era o único caminho até a Rua de Meio, né? Então todo mundo passava na frente. É um prédio cinza, vocês vão ver ali a placa Igreja da Família. E no Instagram, como é que encontra o perfil de vocês? Aí? O meu é Isaac Bless. ISAC Bless. Isaac Bless. E o meu, Mariana Bless 1. Vai estar lá no Instagram, só me procurar, que você me acha. Tem conteúdo lá, tem mensagens lá também? Tem conteúdo, tem mensagem, né? Às vezes a gente deixa uma mensagenzinha nos stories também. E assim vai. Mas sempre tem alguma coisa. E nós temos também um canal no YouTube que é Maratona de Casais. Então ali nós temos 2 séries de aulas, então de 5 minutos, é microaulas, onde você pode assistir com a esposa, aí pega uma pipoca, um chimarrão
e aquilo que tu quer falar para ela não tem coragem, aquilo que ela quer falar para ti não tem coragem, é só assistir no YouTube que a gente vai estar falando. Beleza. E logo, certamente quem quiser contratar nacionalmente a palestra dos dois, o show dos dois, que é palestra para falar com casais, para cantar, para se divertir, encher o coração de amor aí, é só chamar eles lá no Instagram também, que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender, que eles vão fazer um espetáculo. Meus queridos, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês aqui, uma alegria muito grande. Realmente é muito legal a gente ver a história, né? Como a gente olhava pro passado e via assim, cara, quando a gente começava a ir na praia sozinho, sei lá, chegava lá, né? Não tinha nada, só cheio de planos, assim e tal, e a gente começou daquele jeito. Hoje a gente poder estar aqui conversando já é uma alegria muito grande, é sinal de que tem algo, né, que está sendo construído, visualizado por alguém. Amém. Está. Entende? E certamente a gente vai muito mais longe ainda. E o que eu acho legal é o seguinte, a gente cresce fazendo outras pessoas crescerem também. Isso aí. Não é crescer sozinho, é crescer fazendo outras pessoas crescerem, melhorarem sua vida, sentirem muito mais amor pela sua família, conseguirem ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz. E eu acho que é o grande ponto. Então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Certamente a gente vai ter que... um dia a gente faz mais uns, né? Vamos cantar no outro aí. Isso aí, no outro a gente traz o violão. Esse aqui a gente não cantou para que a galera já fique na curiosidade, assim, entendeu? Para o próximo. E que eles vão seguir vocês lá no Instagram. E eu já tô enchendo o saco deles bastante, tá? Vou fazer isso publicamente também. Eles vão cada vez criar mais conteúdo na internet. Logo eles vão fazer uns clipes legais das músicas, assim, vocês vão ver que vai ser uma loucura, que vai bombar na internet. Eu tenho certeza, assim, vai viralizar certo. Né? Como é que é? Já estou profetizando. Já estou profetizando, recebemos. Tá, vai receber. Acontecer. Eu também tinha que receber antes, então. Tá, recebo também aquela de antes lá. Tá? Ela vale 1 hora atrás, Mari? Vale. Tá, então tá eu recebo também. Então, muitíssimo obrigado, meus caros. Algum recado final pra galera? Nós agradecemos o convite, né, amor? De estar aqui com o nosso amigo, nosso compadre da vida. Muito obrigado por a gente ter essa amizade tão linda. A gente tem certeza que ela nasceu no coração de Deus e que a gente vai levar essa amizade para nossa vida toda. Isso aí, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, né, assistindo, e que Deus abençoe cada um de vocês e sintam-se cuidados e abençoados pelo Senhor através dessa palavra. Que essa paz que está no nosso coração, que está aqui nesse ambiente, nesse estúdio, chegue até você e que você sinta algo bom, algo de Deus e uma coragem para quem precisa para recomeçar. Sempre é tempo de recomeços. Boa. E quem sabe hoje. Eu já senti essa energia, né? E eu tava antes respirando calmamente, assim, respirando fundo e tal. Até, cara, conversa com esses dois não tem como, né, galera? A gente começa a respirar com calma, assim, fica só ouvindo, né? Aquela energia boa, e é isso aí. Meus queridos, muitíssimo obrigado por mais essa. Até o próximo episódio. Vamos pra cima, vamos dar ali que só tem coisa boa pra acontecer. Valeu!